louvado. Amém? Vamos então, nessa noite, falar um pouco da palavra de Deus. A palavra que alegra os nossos corações e enche a nossa alma de alegria e felicidade completa. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que estavam entrando. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvou a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Quem disse glória a Deus pode sentar, aleluia. Esse é o nosso culto da libertação de quarta-feira. E eu quero dizer que Deus separou esse dia para trazer libertação, para quebrar as cadeias e para fazer com que o milagre aconteça na sua vida e na vida da sua família. Quantos podem dizer glória a Deus? E o interessante, irmãos, que quando eu estava vindo hoje para a igreja, Deus começou a falar ao meu coração dentro dessa palavra. Eu quero dizer que eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu preparo mensagens, mas sempre, irmãos, Deus, Ele tem a sua palavra final. E nós estamos aqui então para falar não aquilo que nós queremos falar, mas nós estamos aqui para falar aquilo que Deus quer que você escute dele. E no caminho, Deus então começou a falar comigo através dessa palavra, dessa passagem que é muito conhecida. Todos nós conhecemos essa palavra. E eu quero dizer que várias vezes eu tenho pregado dentro dessa palavra. O evangelista Zeca tem pregado dentro dessa palavra, os pastores aqui da igreja têm pregado dentro da palavra, até mesmo os obreiros que fazem a obra do Senhor aqui têm pregado dentro dessa palavra, porque essa palavra é muito conhecida, e ela conta a história de um homem que era coxo, um homem que não tinha capacidade de trabalhar devido ao seu problema, devido à sua condição. E a Bíblia diz que todos os dias esse homem era levado até a porta do templo para pedir esmola, ou seja, o homem não podia viver do seu trabalho, ele tinha que viver
avaliação, dependendo daquilo que as pessoas davam ou não davam para ele. Mas eu quero falar nessa noite sobre o poder que o Espírito Santo traz sobre nossas vidas. E eu quero dizer também, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está nessa terra por um motivo: para mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer milagres, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer maravilha na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Quero falar um pouquinho, porque falar do Espírito Santo, eu posso dizer para vocês que não é coisa de 1 minuto, 2, 3, 4, nem um dia, nem 10 dias, nem um mês, nem um ano, nem 10 anos, nem toda a eternidade. A gente não consegue falar tudo sobre o poder do Espírito Santo e sobre o Espírito Santo e o que Ele quer fazer na vida daqueles que dão lugar para Ele. Vire seu irmão e diga: o Espírito Santo quer mover na sua vida com poder. Você que está escutando aí, o Espírito Santo quer mover na sua vida com poder. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco, irmãos, para que o poder de Deus seja manifestado na sua vida e na vida de muitos. Então vamos lá. Pedro e João estavam indo para o templo à hora nona, às 3 horas da tarde para orar. Hora nona significa 3 horas da tarde. Eles estavam indo para orar. Mas eu quero falar um pouquinho só sobre Pedro. Os irmãos sabem que Pedro sempre foi um homem que variava. Ora Pedro estava cheio, ora Pedro estava vazio. Ora Pedro defendia e dizia que defendia com a própria vida, e ora Pedro negava o Senhor Jesus. Como ele fez? Ele negou o Senhor Jesus. Então Pedro era dessa maneira. Ora estava de pé, ora estava para baixo, ora estava querendo cortar a orelha do soldado, ora tinha seus movimentos de rancor, de raiva, enfim, era um homem que era um pouco difícil. Mas eu quero dizer para vocês que quando o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, esse Pedro que antes negou, agora de pé começou a falar do nome do Senhor, começou a pregar com poder, com autoridade, com unção, e mais de 3.000 almas se converteram. Esse foi o manifestado poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. E eu quero dizer para vocês nessa noite que Pedro foi totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo. E se você abrir o seu coração, o Espírito Santo também vai transformar você. Eu sou pastor há muitos anos. Fui obreiro, comecei como porteiro na casa de Deus. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, passou uns dias, eu fui para o círculo de oração. Eu gostava de ir ao círculo de oração, e a irmã que dirigia o círculo de oração disse para mim assim: irmão, Deus vai colocar você hoje no lugar mais importante na casa dele, e nunca mais isso vai sair do seu coração, porque é o lugar onde você vai trabalhar a partir de hoje, é o lugar que mais tem honra na casa de Deus. Muitos poderiam pensar: eu vou ser pastor logo, eu vou ser apóstolo, eu vou ser bispo. Muitos podem pensar isso. Mas quando a irmã disse isso para mim, eu fiquei numa felicidade, porque estava recebendo a bênção, o presente de trabalhar para Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo,
feliz, me sinto honrado, me sinto orgulhoso, porque Jesus me chamou para ser pastor na casa dele, para cuidar das ovelhas dele, aleluia. Mas eu lembro que quando a irmã falou isso, meu coração se encheu de alegria. Ela disse: você vai trabalhar no lugar mais importante na casa de Deus. Você vai ser porteiro da casa de Deus. Irmãos, eu peguei a minha Bíblia e fui todo feliz. Eu disse: irmã, o que eu tenho que fazer? Ela disse: a única coisa que você tem que fazer na porta da casa de Deus é receber as pessoas com um sorriso, com alegria, e dizer para eles: sejam bem-vindos à casa do Pai, aleluia. E foi a primeira mensagem depois do amor de Deus que eu aprendi na casa do Senhor. E aí eu comecei a trabalhar como porteiro. Passou o tempo, o pastor me chama e disse: olha, você vai ser auxiliar de trabalho, você vai me ajudar nos cultos, você vai abrir o culto, você vai cantar o hino da harpa. Eita, coisa maravilhosa é trabalhar para Deus, aleluia. Passaram-se os tempos, o pastor disse: você vai ser diácono na casa de Deus, e sinta-se feliz, porque diácono não é um cargo de humilhação, mas diácono é um cargo de honra, porque Jesus disse: eu vim para servir, e isso significa diácono. Diácono significa o que veio para servir. Jesus foi e é o diácono da eternidade, aleluia. E com tudo isso, eu ia me alegrando, irmãos. Por fim, fui consagrado evangelista. Fui consagrado evangelista. E o pastor disse: o seu cargo é um cargo muito importante, porque você vai lá fora e vai trazer almas para a casa de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus. Você vai ministrar a palavra de Deus. Quando o pastor não estiver na igreja, você será o pastor da igreja. É um cargo muito importante. E por último, porque eu sei que eu não vou passar disso. Eu sei que eu não vou passar disso. Mas por último, eu fui consagrado a pastor. E eu posso dizer para vocês que todos os lugares que eu passei na casa de Deus foram de honra para a minha vida, foram de alegria para a minha vida, foram de felicidade para a minha vida. Hoje eu digo que eu tenho um pouco de cada em mim. Hoje eu tenho um pouco de porteiro, porque eu sempre no culto estou lá na porta. Hoje eu tenho de diácono, porque eu estou sempre fazendo esse serviço na casa de Deus. Você vai me ver varrendo, você vai me ver limpando. Hoje eu sou evangelista, porque prego a palavra de Deus por muitos lugares. Hoje eu sou um pastor, porque Deus confiou em minhas mãos cuidar das ovelhas dele. Eu quero dizer que cuidar das ovelhas de Deus, ter o cheiro das ovelhas de Deus no corpo da gente, é a coisa mais honrosa e maravilhosa para um servo de Deus. Mas eu quero dizer que eu poderia ser tudo isso, mas se eu não tivesse o Espírito Santo na minha vida, de nada iria adiantar. E eu quero dizer para vocês que quando Pedro, esse homem que se levantou com o poder do Espírito Santo, chegou e viu aquele homem começou a pedir esmolas, olhou para Pedro e João com vontade, querendo, precisando de receber alguma coisa, pediu esmola. Mas Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. Aí é onde essa palavra me chamou a atenção. Pedro disse para aquele homem: olha para nós. Pergunto a você, o que as pessoas estão vendo em você? O que as pessoas lá fora estão vendo em você? Está vendo em você um homem de fé? Está vendo em você uma mulher de fé? Está vendo em você uma pessoa perseverante que não desiste, que passa a luta, passa a prova, mas continua testificando e falando do poder de Deus, como se vivesse o poder de Deus todos os dias de sua vida? O que as pessoas estão vendo em você?
dança. Vão para a casa de Deus, porque agora a casa de Deus virou um lugar de dança, uma discoteca, um lugar onde o pessoal pula carnaval, um lugar onde tem festa junina, um lugar onde tem tudo que é dança agarrado. Na casa de Deus tem isso agora. Olha para nós, vê o que você está vendo em mim, vê o que Deus está vendo em você. Olha para nós, tem que haver na nossa vida, é poder de Deus que cura, que liberta, que transforma e que expulsa o diabo. Aleluia, glória a Deus. O diabo anda escondido dentro das igrejas. O diabo anda escondido dentro das casas. Olha, eu confesso que eu não gosto de falar do diabo. Não gosto de falar em coisa que não presta. Não gosto de falar em sujeira. Não gosto de falar em coisa que não vale a pena. Mas infelizmente, eu tenho que falar isso nessa noite. O diabo está dentro dos lares. O diabo está sorrindo, zombando dentro das igrejas. Mas eu creio, nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo o último dia da igreja na face da terra. E existe uma promessa que no final dos tempos Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Vai chegar a hora que o inimigo vai ter que sair correndo, porque ele não vai aguentar o poder do Espírito Santo que será manifestado na vida de muitos. E eu estou na fila, e essa igreja está na fila. Aquilo que nós queremos é dizer para o enfermo, para o oprimido, para o endemoniado: olha para nós. E ele vai olhar, ele não vai ver na sua vida orgulho, não vai ver vaidade, não vai ver soberba, não vai ver mentira, mas ele vai ver em você o poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, vamos fazer glória a Deus. Aponta para o seu irmão e diz: o Espírito Santo vai manifestar com poder na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Pedro olhou e disse: olha para nós. Irmão, isso é a autoridade de Deus. Imagina se a igreja toda em Nova York andasse pelas ruas da cidade, andasse pelas ruas de Manhattan, e os demônios, os espíritos malignos fossem manifestando, aquele que está doente começasse a ser curado, paralítico andando. Seria maravilhoso isso na cidade de Nova York. Mas eu creio, como tem muitos pastores aqui que creem, que Deus vai fazer isso. Deus vai sacudir essa cidade, Deus vai derramar seu Espírito sobre a cidade de Nova York e sobre todo o mundo. Aleluia! Os dias do inimigo, de mentira, de engano estão contados, porque vem aí o poder, a unção do Espírito Santo. Olha para nós. Você pode, a partir de hoje, começar com a autoridade do Espírito Santo, dizer a mesma coisa. Olha para nós. Pastor, tem um monte de coisa ruim dentro da minha casa. Você vai dizer dentro da sua casa: olha para mim. Olha para mim. Olha, a minha rua está perigosa, tem assaltante. Olha para mim. Eu moro no 10º andar de um corredor muito grande, com vários apartamentos. E as pessoas, os jovens, começaram a se reunir no meu corredor todos os dias para fumar maconha. E o cheiro da maconha, el olor de la marihuana, llegaba hasta mi casa. Todos los días, oye, marihuana fuerte dentro de mi casa.
a maconha ia dentro da minha casa. E eu respirava, irmão, aquele cheiro de maconha. Mas um dia eu falei, a minha guerra não é contra esses jovens, não. Eu não vou brigar com esses jovens, não. Porque o que tem na minha vida é mais poderoso para lutar contra o que está usando esses jovens. O que tem na minha vida é poderoso para fazer a mudança. O que tem na minha vida é poderoso para transformar todas as coisas. O que eu tenho na minha vida é a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe o que eu fazia, irmãos? Todos os dias que aqueles jovens estavam reunidos ali, 5, 6, 7 jovens fumando maconha, no meu andar, todo dia eu ia lá perto deles, não falava nada, só sorria. E como eles são americanos, eu dizia em português: olha para mim, olha para mim, todos os dias, porque a palavra de Deus é para você seguir ela, irmão. Se você abrir a palavra de Deus e começar a orar, lá no final, lá no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, se você pegar a última parte que diz que a graça de Deus, que a bênção de Deus, se você pegar aquela última passagem da Bíblia Sagrada, que termina com a bênção de Deus, levantar a mão sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre sua família, e dizendo: olha para mim, e você disser: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Não vai ter demônio que vai resistir. Eles vão sair correndo do seu filho, do seu marido, da sua casa, do seu bairro. Eles vão sair correndo porque eles não suportam um crente que diz: olha para mim. Glória a Deus, aleluia. Eu fazia isso, irmão. Todos os dias. Eu chegava lá e dava um sorriso, e eles ficavam olhando para a minha cara, fumando uma coisa sem entender nada. Sabe o que o Espírito Santo fez? Tirou todos eles dali. Hoje no meu andar, a única coisa que cheira, e eu não quero que o Senhor tire, é comida. Todo mundo cozinha no meu andar. Então é aquele cheiro de comida maravilhoso. Entra cheiro de carne assada na minha casa. Entra cheiro de frango assado na minha casa. Entra cheiro de porco assado na minha casa. Agora no meu andar só cheira aquilo que eu mais gosto, que é a comida, aleluia. Olha para nós, aleluia. Deus vai mudar tudo na tua casa. Deus vai mudar tudo na tua vida. Na hora que o Espírito Santo tomar conta de você, como tomou conta de Pedro. Aleluia. Olha para mim. Eu não tenho nada. Pastor, eu queria ser formado em teologia. Eu sou impedido de trabalhar na minha igreja, porque eu nunca tive condição de ir para uma escola. Eu nunca tive condição de fazer uma universidade teológica. Então eu estou sendo sempre colocado de lado. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o maior na tua vida não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é a convenção que pode te dar. O maior na tua vida, quem pode te dar é o Espírito Santo. E se você pedir ao Espírito Santo que venha sobre a sua vida, não vai ter quem lhe impeça. Olha para nós. Olha para nós. A minha pergunta é: podemos olhar para você? Podemos olhar para o seu testemunho? Podemos olhar para a sua vida de oração? Podemos olhar para a sua simplicidade? Podemos olhar para ver o que há em você? Claro que pode. Olha para nós. Eu sempre digo, irmãos, eu sou crente dentro da igreja. Sou crente aqui na igreja. Dentro da igreja eu sou crentão mesmo, crentão. Mas fora da igreja, eu sou um cristão
que procura dar o bom testemunho e falar do nome de Jesus com poder. Fora da igreja, eu sou muito mais cristão do que dentro da igreja. Fora da igreja, eu tenho que demonstrar ao mundo que eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia. Mas isso só é possível se o Espírito Santo estiver na sua vida. O Espírito Santo fez sobre Pedro. E Pedro começou. Olha, engraçado, o homem ficava na frente do templo. O homem ficava na frente do templo. Todo dia. Na frente do templo. Com certeza era um grande templo. Com certeza era um templo lindão. E os pastores estão preocupados com grandes templos, com templos luxuosos. Mas dentro do templo é o pior. Dentro dos templos está um monte de gente paralítica, doente, oprimida, deprimida, querendo morrer, se matando, porque não tem mais homens que se levante como Pedro e diga: olha para nós. Deus abriu essa porta, não foi para a glória do homem. Deus abriu essa porta, foi para que os enfermos, os oprimidos sejam libertos e curados e as almas salvas pelo poder do Espírito Santo. Olha para nós. Garanto você que hoje o negócio muda na sua vida. Amém? Vira o seu irmão e diga: vai mudar na sua vida. Você vai chegar em casa agora e vai dizer: olha para mim, porque o que tem na minha vida é a unção de Deus. E onde Deus está, o mal tem que sair. Amém? Aquele homem olhou para eles e Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada desse mundo que vai fazer a diferença na sua vida. Não tenho nada, mas o que tenho eu vou te dar. Olha, o homem não tinha ouro, não tinha prata, mas ele tinha sobrando a unção na vida dele. Deus quer que tenha a unção sobrando na tua vida, meu irmão. Pode faltar tudo na tua vida, mas se tem unção, aleluia, você vence. E quem está do teu lado vence também, aleluia. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. É bom, né, irmão? Pessoa chegar enferma na igreja, a gente orar e a pessoa sair curada, não é bom? É bom. É bom você orar na igreja e ver vida sendo liberta, é bom? É bom. É bom você pregar a palavra e ver alma sendo salva, é bom. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho, você tem também, não tem, irmão? Eu tenho unção de Deus, aleluia. Eu quero distribuir essa unção com todo mundo. Eu quero distribuir essa unção com a minha igreja, com meus irmãos, com meus vizinhos, com meus amigos. Eu quero distribuir essa unção, aleluia. Quando tem unção na sua vida, você é diferente. Amém? Eu já contei aqui na igreja algumas vezes, e vou contar hoje porque tem muito a ver com isso que eu estou pregando. Como eu disse, eu moro num prédio bem grande, no 10º andar. E lá no meu andar tem uma senhora idosa, bem idosa, ela é irlandesa. E ela anda num carrinho, numa cadeira de roda com oxigênio. E ela é toda atrofiada. Eu tenho um amor muito grande por aquela senhora. Então eu queria que o louvor chegasse até ela, porque o louvor liberta, bem? E eu falei: Jesus, como é que eu vou fazer? Então eu tinha um CD na minha casa, um CD de louvor, de adoração, um CD pentecostais. Eu falei: eu vou dar esse CD para ela.
Aí separei os melhores que eu tinha, botei numa bolsa e eu falei, eu vou botar escondido na porta dela. Eu vou botar na porta dela, eu vou fazer igual quando eu era criança. Quando eu era criança, irmão, eu chegava nas portas, tocava a campainha, batia e saia correndo. Era o que eu fazia. Quem é que não fez isso, né? Quase todo mundo já fez isso, né, irmãos? Amém? Não. Poucos não fizeram, mas muitos fizeram. Batia na porta e saía correndo. Eu falei, eu vou fazer igual quando eu era criança. Mas quando é bom voltar a ser criança, né? Eu peguei aquele CD, botei na maçaneta da porta dela, bati na porta com vontade, saí correndo do apartamento e fechei a porta. Isso foi logo que eu cheguei lá no prédio. Passaram-se os dias, eu entro no elevador calado e ela entrou no elevador junto comigo. E quando ela entrou no elevador comigo, ela olhou para mim e disse, muito obrigado pelo CD que você me deu, eu amei aquelas músicas que tocam no coração da gente e chegaram na hora certa. E eu olhei para ela e disse, peraí, mas como a senhora sabe que foi eu, se eu bati na sua porta, saí correndo e me escondi na minha casa? Ela disse, porque todo mundo aqui no andar e no prédio sabe que você é diferente e que você serve ao Senhor e que você tem uma vida diferente, tem um testemunho, tem um brilho na sua vida, você só anda feliz, você só anda louvando. E eu disse, foi o meu vizinho que serve ao Senhor que me deu esses louvores, e eu fiquei feliz da vida. Sabe por quê? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, aleluia, eu te dou, aleluia. Aquele homem viu a unção em Pedro e João, e Pedro pegou aquele homem pela mão. Oh glória, milagres acontecem, irmãos, amém? Milagres acontecem, amém? Deus ainda faz milagre, e Deus vai fazer milagre na sua vida. Eu sou fruto de milagre. Eu estive à beira da morte e o Senhor me curou. E quantas pessoas estavam à beira da morte e também receberam milagre, porque Jesus Cristo ainda faz milagre e vai sempre fazer, aleluia. Aquele homem começou a andar. A miséria foi expulsa da vida daquele homem. Pobreza não é expulsa se você der pix de 50, 60, 100 dólares para esse bando de miserável enganador que está por aí. É verdade, irmãos. O demônio não é expulso se você der pix, der dinheiro dessa raça de ladrão que tem por aí. O demônio da miséria, da pobreza, do desemprego, e seja qual for o demônio, é expulso se você disser para ele, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho pix, não tenho conta bancária, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmão, eu sempre oro por telefone. E eu vejo que Deus cura as pessoas. E quando as pessoas dizem, pastor, eu fui curado, o que o senhor quer? Sabe o que eu digo para elas? A única coisa que eu quero é que você fique firme com Deus e deixe Jesus sempre na sua vida. É a única coisa que eu quero. Sabe por quê? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Termino. I'm gonna fish today. Amém? No more word to preach now. I understand. I understand. Did you receive the God? The word of God? Enter your heart. Receive your life.
God can change your life today. Amen? God wanna change your life today. The Holy Ghost wanna change your life today. Deus quer cambiar sua vida nesta noite. O Espírito Santo quer cambiar sua vida nessa noite. Deve o Espírito Santo entrar em sua vida. Deus quer fazer a mudança. E Deus quer que a partir de hoje você diga: look for us. Look for us. Mira nos outros. Olha para nós. Look for us. God has power. You can feel the God power. Você pode nessa noite receber o poder de Deus. Deus tem poder e você pode sentir o poder de Deus na sua vida. Olha para nós. Você pode orar aí: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo está comigo e onde eu andar, eu serei um instrumento do Espírito Santo. É você mesmo, irmão, dentro da sua casa, no seu trabalho. Você pode ser um instrumento do Espírito Santo. Basta você dar lugar e vai acontecer somente uma coisa: o Espírito Santo vai mover na tua casa, na tua vida, na tua família, em tudo, porque o inimigo vai olhar para você e vai ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Olha para nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos ficar em pé, aleluia. Vamos ficar em pé. Glória.